Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara e já precisando explicar que tem programas que fica mais fácil de a gente apresentar o entrevistado ou a pessoa que é o nosso convidado. É porque a gente normalmente diz o ator, o pintor, o músico, mas hoje nós vamos conversar com um camarada que é até difícil de apresentar. Ele é tudo, faz tudo. Cinema, literatura, pintura. Solha, você é mesmo o quê? Aposentado do Banco do Brasil. Ainda tem mais essa alternativa. Não, é uma coisa assim visceral, né? Que desde criança havia um interesse muito grande por arte, né? Eu sou de Sorocaba, lá em São Paulo. Então, já rapazinho, por conta do desenho de aqueles personagens de história em quadrinho, aquela coisa toda, acabei fazendo curso de pintura com um italiano e com um alemão que tinha lá. Pronto, aí, mas a pobreza era grande e tive que me virar com praticidade, né? Que meu pai era carpinteiro de estrada de ferro sorocabana. Então, fui fazer o curso de contabilidade. Quando estava no último ano, surgiu o concurso do Banco do Brasil e só tinha vaga para o interior do Nordeste. Aí fui para o Rio de Janeiro, onde era a direção-geral antigamente, que hoje é em Brasília. E lá mostraram um mapa do Brasil, tudo cheio de percevejo, assim. Falaram, pronto, cidades que tem aí eu olhei, não conhecia nada. Aí eu vi Pombal. Aí me lembrei, antigamente, uma ligação aqui. E com isso tive uma sorte tremenda, né? Porque eu vim para Pombal, em 63, preparado para encontrar atraso, miséria, seca, aquele negócio todo. E no Banco do Brasil mesmo, logo encontro colegas fazendo teatro, fazendo cinema já, querendo fazer literatura, né? Tanto é que o primeiro longa-metragem de ficção, em 35mm da Paraíba, foi feito por nós, lá em Pombal. Eu e Zé Bezerra, que era o colega, ele tinha feito um romance, o colega do Banco do Brasil, lá. E esse romance ganhou um prêmio do então Estado da Guanabara, e a gente resolveu filmar o livro dele. E eu era vizinho a ele. E quando ele foi criar o personagem principal, ele me descreveu, né? Fulano é assim, assim, pronto. Com isso aí, acabei fazendo o primeiro papel num filme, que foi O Salário da Morte, né? E a gente produziu esse filme, Linduarte Noronha foi dirigir. Aí foi uma experiência terrível, né? Porque a gente perdeu tudo, passei 5 anos numa lona, maior do mundo. Quem é Chico Gregório? Sou eu. Por quê? Quando eu fiquei na lona, eu falei, preciso de uma arte que eu tenho que fazer, uma arte barata, literatura. Então eu trazia do Banco do Brasil os papéis já usados e escrevia no verso à mão, né? Saiu o meu primeiro romance, Israel Remo, em 74, ganhou o prêmio Fernando Quinalha, lá no Rio, prêmio nacional, que já dava direito a uma edição na editora mais importante, ainda é hoje, que era na época a editora Record, né? Então saiu o meu primeiro romance. Pronto, aí quando nesse processo de fazer, lá em Pombal mesmo, chegou um colega em 68, e o Edson Luiz, que é aquele estudante que gerou o movimento que deu no AI-5, né? Ele tinha acabado de morrer, ser morto no Rio de Janeiro, no restaurante Calabouço, e ele veio com doido para fazer uma peça sobre a morte de Edson Luiz. Então, numa noite, eu escrevi O Vermelho e o Branco. E foi a primeira vez que eu subi no palco para fazer o líder estudantil. E foi quando eu deixei crescer a barba, inclusive, para fazer, puxando para Guevara, aquela coisa toda, né? Foi naquela época. Então, as coisas a gente fica misturando. Quando eu estava fazendo a peça, a ordem era fazer o texto mais curto possível por causa da censura, que era muito... Inclusive, acabou proibido pela censura. Ele falou, faça o texto mais enxuto possível, mais imagem, né? Então foi isso. Quando ele começou a montar e sentiu falta de alguma coisa, ele falou, rapaz, não dá para você fazer umas 5 músicas aí? Peguei um gravador, fiz as 5 músicas. Aí as coisas vão surgindo. Tanto é que quando, em 78, né, o maestro Kaplan entusiasmou-se com o movimento de Alagamar, ele fez a primeira cantata em língua portuguesa, que foi cantada para Alagamar, né? Aí o Kaplan precisaria de alguém que fizesse versos, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer o histórico todinho, se dá para um cantador qualquer, Oliveira de Panela, aí que ele faz na hora. Mas aí eu falei, mas rapaz, sabia que o cara faz de improviso, eu não consigo fazer com papel e lápis, é uma vergonha. Pronto, aí comecei a fazer, acabou saindo
a cantata para Lagamar, que hoje é considerado um dos 300 discos brasileiros mais importantes. Pronto, aí ficou aquela coisa, alternando, né? Fui fazer teatro, fiz teatro de 86 a 90, A Verdadeira História de Jesus, que era baseado num romance meu, e A Batalha de Ol contra o Gigante Fer, que foi uma ficção científica em cima de uma versão que eu tinha feito de um cordel de Leandro Gomes de Barros, que era lá de Pombal. E saiu essa peça, foi montada em Brasília, a versão medieval, A Batalha de Oliveiros contra Ferrabras. E eu montei aqui a versão científica, né? Ficção científica. Pronto, aí fui ser diretor de teatro. Aí em 97, pinta essa ideia de fazer um painel, eu sou doido por Shakespeare, né? É um negócio genial, eu acho que foi o maior gênio da humanidade, foi esse cara aí. Então, Mas, fiz... um minutinho só. Já que você vai falar no painel, eu vou dizer onde a gente está. Nós estamos no auditório da reitoria, e não foi à toa que viemos para cá, foi porque aqui tem um painel de Solha, e a gente aproveita agora para ele dar uns detalhes aqui do painel. Vamos lá? Pronto, ok. É de 97? 97, ó. Eu vou ser franco com você. A ideia, você vê como é o negócio, a ideia surgiu do teto da Capela Sistina. A Capela Sistina, o que é? São várias cenas, como se fosse uma história em quadrinho, né? E que montam um resultado geral. Então, o Shakespeare escreveu 36 peças, né? Que é um número bonito. Então, aqui tem 36 telas. As telas maiores são das peças mais importantes. As menores são das peças menos importantes, geralmente comédias, essa coisa toda, né? Então, tem figuras. Aqui, por exemplo, Júlio César, que eu acho a peça uma coisa colossal, né? O rosto, Clint Eastwood, com alterações no nariz, no cabelo, outra coisa, fui pegar dele. O que eu ia te dizer no começo era assim, que assim, claramente para um leigo que chega aqui, fica mais clara, é fácil de conhecer a Patrícia Pilar. Pois é, justamente eu uso essas figuras, quando era mais expressivo, se fosse um pintor bem remunerado, eu teria usado modelos pagos, né? Contratava um modelo, mas como não tem, ali, por exemplo, Tito Andrônico, que foi o maior sanguinário de Shakespeare, né? O rosto dele aqui é em cima de Schwarzenegger. Cleópatra foi um trabalho que me deu muito gosto de fazer. Quando fui fazer esse personagem, que é Touchstone, de Shakespeare, Ariano Suassuna, peguei ele como modelo, né? Porque ele é gozado e, ao mesmo tempo, inteligentíssimo, né? Então, tem figuras aqui. Rei Lear, por exemplo, que é uma peça colossal. Esse aqui é o momento final da peça em que a filha dele é entregue morta, né? E ele imediatamente é fulminado por um ataque do coração e morre. Então, esse momento é chave, né? Tem o Zé Dumont também aqui, né? Zé Dumont está aqui fazendo uma das alegres comadres do Windsor, né? Eu peguei essa gargalhada dele fenomenal e está aqui. Hamlet, que é essa figura segurando o famoso crânio de Yorick, né? Joana d'Arc, que na visão inglesa era demoníaca, porque ela era francesa contra a Inglaterra, né? O Ricardo III, que era essa figura monstruosa, corcunda, tudo, e sanguinário, uma das figuras mais violentas de Shakespeare. Peguei o Peter Greenaway, que é o diretor de cinema, e tem óculos fundo de garrafa, né? Tirei os óculos dele e os olhos ficaram amiudados assim, essa deformação natural. Então, cada um deles tem um macete. Aqui está o Iago, que faz o Otelo de bobo, e até o Otelo acabar matando Desdémona, né? Então, ele vem com a mão no Evangelho de São Marcos, que é o padroeiro de Veneza, e ao mesmo tempo dando o dedo, né? Que o cinismo dele é para isso. Então, agora, veja só o painel já seria quase que o tempo do programa para a gente falar do painel. Mas vamos conversar sobre outras coisinhas aqui, outros trabalhos. Coisinha é a maneira de dizer, né? Está aqui um troféu, o último troféu e o último livro, não é? Sim, vamos falar logo do troféu, que vem, é cinema? Cinema. Aí foi o seguinte, em 2009, o Eliere, maestro aqui, recebeu a encomenda do Movimento Armorial de Recife para fazer a primeira ópera armorial. E ele pediu para fazer o libreto, o texto para a ópera, né? Então, criei a ópera Dulcinea e Trancoso. E a gente foi para a estreia em Recife, que foi montado lá. Na estreia em Recife, estava sendo feita um DVD. O DVD é feito por hoje que já é um diretor de cinema já com certa consagração, que é Daniel Aragão, e ele era o diretor de casting do Kleber Mendonça Filho, que ia fazer o som ao redor.
Então, quando terminou a ópera aqui, eu e ele subimos ao palco para receber os aplausos, aquele negócio todo, né? Ele, quando me viu, ele disse, é o seu Francisco, o personagem. Aí ele me ligou, né? Falei, eu queria fazer um teste com você. E eu não queria mais saber de cinema. Falei, não quero não. Rapaz, por quê? Cara, eu vou fazer 70 anos já, rapaz. Chega, já trabalhei em muito filme ruim, tá bom, paro. Não, mas esse cara insistiu tanto que eu pedi o roteiro. Quando vi o roteiro, me deslumbrei, né? Porque eu já tenho 3 romances em que pela primeira vez na literatura se aborda a classe média urbana nordestina contemporânea. Tirar esse negócio do sertão e tirar as misérias da periferia, né? E o cinema estava fazendo essa mesma coisa, preso nisso. Aí o Kleber se perguntou, por que eu não faço um filme da minha rua? Aí uma das personagens que a atriz Maeve Jenkins faz, que é a Bia no filme, a casa dela é a casa do diretor Kleber, lá em Recife, lá em Setúbal. Então eu fui fazer esse personagem, que é um milionário, que é um do maior construtor da região ali, tudo, e que subiu na base do crime. Quando eu estava na última semana do filme, me chamaram para Era Uma Vez Verônica, do Marcelo Gomes. Aí eu fui e com ele peguei esse prêmio de melhor ator coadjuvante, que eu faço o papel de pai de Hermila Guedes, né, no filme. Eu aceitei o trabalho no hospital particular. Como eu vou ganhar bem, eu resolvi te dar um presente, Zé Maria. Vou tomar banho e a gente sai. Então foram 2 experiências nocauteantes. Eu saí morto de cansado, principalmente porque no filme de Kleber eu sou para cima, alegre, expansivo, né? Vou mergulhar fui mesmo, às 2h15, mergulhar lá na Boa Viagem, diante daquelas placas da área sujeita a ataque de tubarões. E já o de filme de Marcelo, eu sou um doente terminal e preocupado como é que a filha vai ficar, porque ela está se formando em medicina. Então é um camarada completamente ao contrário, já tive que segurar os movimentos, aquele fracasso, aquela coisa toda. Saí de lá derrubado. Aí foi quando fui fazer esse livro aqui, que é o terceiro de uma trilogia de poemas longos, poemas épicos que chamam. Esse é O Homem, e que saiu agora, em 2013, há uns 3 meses. E são quantos livros? De poemas longos, a trilogia são 3, né? Teve o Trigal com Covos, Marco do Mundo e esse é O Homem. Agora, de livros ao total, tem uns 15. Romances, muitos premiados, esse negócio todo, né? Então, ficou essa alternância, né? De pintura, de literatura, de cinema, mas no ano passado eu resolvi fechar com literatura, já recusei convite de cinema, não quero mais de jeito nenhum. Embora seja fascinante, tive a sorte de participar desse filme que vai ser indicado para o Oscar, foi indicado para o Oscar pelo Brasil, né? Queria que você falasse mais sobre isso. Foi a semana passada, né? Foi. Agora, como é esse processo, olha, é demorado e são muitos filmes, né, para participar dessa... Porque tem 71 países, né, que a academia recebe filmes. Então, cada país indica um. Aí foi indicado o Som ao Redor, que vai concorrer com esses 71, e no dia 16 de fevereiro que eles vão definir 5. Mas há uma possibilidade muito grande dele pegar, porque o Som ao Redor, além dos vários prêmios que ele ganhou em Roterdã, em Copenhague, Varsóvia, na Sérvia, o The New York Times, de 2 de janeiro do ano passado, ele fez um levantamento dos 10 filmes mais importantes do ano. O Som ao Redor está no meio, dos 10 do mundo. Então há uma perspectiva. Aí fizeram um festival em Nova York do cinema latino-americano. O Brasil, o Som ao Redor ganhou, o Brasil ganhou com o Som ao Redor. Então há uma aceitação. É até fevereiro que sai essa decisão, né? Dia 16 de fevereiro. E o último filme foi o Central do Brasil, o último que chegou lá, né? E você nesse filme, você está como ator. Sim, ator, no Som ao Redor. Como também fui ator no Era Uma Vez Verônica. E, por sinal, a semana passada eu ganhei melhor ator lá em Jacuípe, na Bahia. Você vê, vi também, de Nova York a Jacuípe, né? Com um curta-metragem, Antoninha. Aí saiu o prêmio melhor ator para mim, com esse curta, né? Aí é uma coisa espetacular, né? Pintura, mas a gente tem que fazer opções. Pintura em 2004, eu falei, não pinto mais, eu não pintei mais não. Desde 2004? Desde 2004 parei. Eu lembro daquela sequência que você fez no Jornal Norte.
Ah, sim. Todo 2000. final de semana, uma tela, né? Não, porque ali justamente foi uma coisa interessante, que o Edmundo, o jogador, teve uma briga com o juiz e chamou de Paraíba. É, lembra. Aí teve uma repercussão negativa, maior do mundo, né? Aí eu peguei o retrato do Ariano, que está lá, que eu tinha feito, levei para o Jornal O Norte, falei, o que vocês acham de fazer capa do segundo caderno com um paraibano notável, conhecido no Brasil todo, com esse coisinha, né? Pense grande como o paraibano Ariano Suassuna, que grande teatrólogo, grande romancista, não sei o que lá. Pense grande como Assis Chateaubriand, que fez isso e aquele outro. Então, todo mundo disse, né? Mas você vai fazer quantos? Uns 10? Falei, fiz 70. Foi o ano 2000 todinho fazendo essas capas de domingo e mais a metade de 2001. E fez inveja para muitos estados aí, porque o camarada conseguiu 70 nomes nacionais num estado pequeno como esse. Agora, não entrou você, né? Porque você não é paraibano. Não entrei. Queria falar justamente isso. Fizeram uma homenagem meio E você, forçada. somente um momentinho aí, que você chegou a dizer Paite, né? Porque você, há tanto tempo na Paraíba, outra coisa que mistura muita gente também é o seguinte, que você está há tanto tempo na Paraíba e fazendo, e tão atuante aqui, que muita gente, eu não sabia que você não era paraibano. Achava que você que você era natural daqui. Eu acho e bom você, isso. até mesmo na maneira de falar, não é como, digamos assim, como a Rosa Godoy, que era mais, o paulistês era mais acentuado, né? Mas também não tem título nem nada, né, Sueli? Você continua paulista, paraibano de coração só, né? Porque eu acho o seguinte, né? O que importa é que você é, não o que parece, né? Então não adianta esse negócio de homenagem, essa coisa toda, eu não gosto, não. Inclusive, me faz mal esse negócio de enfrentar público, plateia, assim, eu acho terrível. E prefiro ficar trabalhando, né? E é uma obsessão que eu trabalho o dia todo, né? Como esse painel aqui, foram 9 meses, assim, de 5 horas da manhã até cair morto de cansado no fim da tarde, né? Isso durante 9 meses, sem sábado, sem domingo, sem coisa nenhuma. E a mesma coisa com literatura. Um livrinho fino como esse foi 1 ano e meio de trabalho de cerca de 8 horas por dia. É poesia, né? Então é o máximo que você consegue chegar com o texto, com a língua, né? Então o depuramento é uma coisa que exige muito trabalho e muito tempo. E você, por falar, já que você voltou para o livro, até um dia, naquele tempo que você fazia no Jornal Norte, você parou uma intenção minha de fazer um livro. Você parou sem querer. Porque eu queria fazer um trabalho sobre... Queria não. Cheguei a montar um ensaio sobre o assassinato de Jesus. E você chegou na sala do Luiz Carlos, aí Luiz Carlos falou para você disse, mas ele existiu mesmo? Aí parou o projeto, não, vou primeiro ver essa pergunta aí, depois resolveu o assassinato. E você fez a verdadeira história de Jesus, né? Por sinal, vai ser montada no Rio agora. Eu escrevi, fiz um romance primeiro, foi publicado pela Ática, né, em 1998, publicado pela Ática. E depois fiz a adaptação para teatro, montei a peça e desde lá a peça estava mais ou menos parada, né? E quando foi agora o Ricardo Torres, que montou a Batalha de Oliveiras Medieval em Brasília em 1991, ele agora pediu autorização para montar a verdadeira história de Jesus. E que é ótimo para um diretor, porque são 4 atores só, que são os 4 evangelistas, liderados por Lucas, que é uma mulher e usa nome falso. Então essa Lucas convoca Marcos, que é um romano, convoca Mateus, que é um judeu, e João, que é filósofo grego, e juntam para inventar a figura de Jesus, né? Usando o que existe na mitologia, pegando com arcabouço o horóscopo, o zodíaco. O Cristo é um movimento do Sol pelos signos zodíacos, daí a luz do mundo é o Sol. O Cristo seria isso, né? Então cada etapa dele corresponde a um signo do zodíaco. E em cima disso aí, a grande revolução que teria sido a doutrina de Platão. Então esse negócio de amar ao próximo, não fazer o mal aos inimigos, isso é Platão quem disse 400 anos antes. Há trechos do Evangelho... Então os filósofos da igreja, os pensadores da igreja, então trouxeram para Jesus Sim, ali foi justamente, vamos fazer o melhor que possível, vamos popularizar uma doutrina sofisticada que só uma elite concebe, né? Segue, que é a de Platão. E, de fato, a coisa popularizou-se, que traz para
e pegaram assim, vamos dizer, o mais direto. Tem uma coisa que é literal, por exemplo, Platão diz assim, né? Quando você for dar um jantar, não convide amigos, parentes, pessoas poderosas que podem te fazer alguma coisa em troca. Convide os simples, os pobres, humildes, porque eles não têm com que te pagar e você será recompensado no Elísio, né? Aí o Evangelho tem, você será recompensado no reino do céu. Só mudou o finalzinho, que é a mesma coisa. É platônico isso. É Platão. Larga é a passagem para a perdição e estreito o caminho para a virtude. É Platão, está ali na... Para a gente continuar em Jesus, você fez o Pilatos. E um dia desse, conversando com os colegas, a gente falou disso. Eu mesmo chamava você de Pilatos, tá? Porque você marcou. Para mim, aquilo ficou marcado demais. A tua imagem o personagem, às vezes, engole o real, né? Você ficou muito marcado, você tem uma pose do Pilatos. Não, a maior homenagem que eu recebi como ator foi um dia eu caminhando 5 horas da manhã ali pelo bairro dos Estados, que eu moro lá, né? Aí eu ia indo pela rua Santa Catarina assim, vinha vindo um cara de bicicleta, sem camisa, de bermuda, bem tranquilo, aquelas pedaladas lentas, né? Quando ele foi chegando perto de mim, ele largou a mão direita do guidão da bicicleta, né? A vós pertence toda a responsabilidade. A minha fala na peça, quando eu não consigo salvar Jesus, né? Que aí eu dizia essa frase. Pô, o cara disse isso, eu falei, putz. Na rua. Eu olhei para trás, ele não se voltou, foi embora pedalando bem devagar. Eu falei, que negócio fabuloso, né? Você vê, a penetração popular é incrível. E foi uma das grandes emoções, né? Porque você chegava ali, o palco no Santa Rosa, você via ali a Praça Pedro Américo, 10 mil pessoas, chovendo, todo mundo com guarda-chuva. Eu sentado numa poça d'água, que era o trono, né? Cheio d'água. Quando eu levantei, a capa estava pesando 10 toneladas de água. E a emoção era muito forte, porque era ao vivo, né? Quando via Cristo Barrabás, era na frente da multidão, né? E a gravação botava Barrabás. Não tem um espetáculo de teatro que você, naquela forma, que seja mais perfeito, né? Porque o público é um retorno. Agora, Súlia, e tem também, você tem até uns trabalhos, até em roteiro de balé, ópera, com Elieri, com outros maestros aqui, com Kaplan, né? Foi Kaplan, Ilza Nogueira. Ilza Nogueira, a gente fez um trabalho que eu achei, inclusive, notável dela, porque ela... Oratório da Via Sacra. Foi em 2005 na Igreja de São Francisco, com balé, sinfônica, tudo. E o curioso é que ela pegou músicas de Bach, de Mahler, de Stravinsky, e pegou, ela não disse nada para mim, ela falou, você faça, eu quero verso de cordel. Você conta as 14 estações da Via Sacra. Pronto, aí eu peguei e fiz as 14 estações de Via Sacra. Rapaz, quando eu vou... Aí ela pegou, nesses clássicos todinhos, aí pegou o Patativa do Assaré. Botou no meio. Então eu tinha feito, na hora que Pilatos julga Jesus, Jesus pega a cruz e vai. Então eu tinha feito uns versinhos, ela falou, faz o dobro desses versos do mesmo jeito. Aí quando eu vi lá, estava o coro cantando, né? Identificamos-nos todos com a cena de um homem que arrasta a cruz para o além. Na mente os espinhos, no espírito as rosas, as sombras e luzes que a vida contém. Rapaz, Patativa do Assaré. E quando chega no final, que é a ressurreição de Cristo, eu não boto uma ressurreição, o cara que morreu, inclusive não acredito, né? Eu faço as coisas e sou ateu. Aí, botei a ressurreição, os meninos que nascem. Rapaz, quando eu vejo isso com a ressurreição de Mahler, que é uma peça para coro, né? E o coro aqui foi deslumbrante, o Vila Lobos. Rapaz, terminou aquela coisa sublime em cima daquelas coisas. Eu falei, rapaz, jamais imaginei que iria botar letra em música de Mahler, né? Então, dentro dessas experiências, que já me perguntaram, qual a arte que você acha maior? Não tem. Cada uma que você vai fazer, ela tem as limitações. Por exemplo, eu vou pintar aqui, não tem som, não tem movimento. É só um fotograma que eu tenho de cada vez. Aí você pega, vai representar, é diferente de você escrever, porque você é o cara, né? A coisa vem de dentro. Inclusive, em todas as artes, é a mais desgastante que tem a interpretação. É, né? Você termina morto.
porque Zezita Matos, inclusive, um dia falou para mim, os diretores sugam a alma da gente, né? Eu falei, exatamente. Para você sair aquilo que tem que ser, você é como se recebesse um espírito, que é o espírito do personagem que você criou. E foi criado pelo diretor, né? Então, tem momentos que são terríveis, rapaz, que você vive aquilo, depois quando termina, o Irandir Santos, inclusive o Kleber pediu outro dia um depoimento, falou, fale sobre a diferença de sua representação técnica com o Irandir, né? Então, você trabalhar com o Irandir é muito difícil, porque ele faz um fuzuê maior do mundo. Ele recebe um espírito mesmo. Tem a cena final do Som ao Redor, que eu quero contratar ele e o Sebastião Formiga, que é paraibano aqui também, que são da vigilância, para me defender, porque eu estou sendo ameaçado de morte. Mas deixa eu estar que os dois são os assassinos. Então, quando a gente se preparando, eu fico calado e fico imaginando a cena, né? E lá vai aquela imaginação, você vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando sai, é um negócio... E o Irandir não, ele começa... E ele, de frente a frente comigo, ele tinha um punhal, que era, se fosse o caso de usar, né? Rapaz, tira o punhal, eu olhando para mim, o punhal. Negócio, um ódio terrível. Por quê? Porque ele sente que realmente é como se fosse incorporar aquele personagem. Então ele usa realmente, literalmente, o que o candomblé faz. Que é aquele... Eu vou te perguntar outra coisa, assim, eu acho que você vai, é capaz de você voltar para o Banco do Brasil. Mas eu vou perguntar. É o seguinte, você é um artista diferente. Até porque tem artista que vive só de música, por exemplo, só de... mas umas pessoas costumam perguntar aos artistas, às vezes assim, você toca violão, você canta, mas para viver você faz mesmo o quê? Então, mesmo fazendo essa coisa toda, dá para viver dessas coisas todas ou tem que ter uma história de um Banco do Brasil, tem que ter uma não, o Brasil, infelizmente, seguro, né? Não, e hoje está muito pior. Né? Porque, por exemplo, no começo que eu comecei a escrever, publiquei pela Bertrand Brasil, publiquei pela Ática, publiquei pela Régua, de Tatiaia, pela Codecri, que era do Pasquim. Hoje eu não consigo nenhum. Inclusive, vi outro dia uma entrevista de Afonso Romano de Santana, ele dizendo, é uma notícia trágica, porque as grandes editoras brasileiras estão todas sendo vendidas para grupos internacionais e eles não querem autor brasileiro, eles querem trazer o deles para cá. Então, lança, por exemplo, 50 tons de cinza, não sei o que lá, a propaganda é maciça. E não dá para um brasileiro uma coisa equivalente nunca. Não adianta, não faz isso para ninguém. O cinema, o negócio do Som ao Redor, foi trágico, né? Porque o filme ganha aquela ruma de prêmios no mundo todo, tem cerca de 200 críticas de todos os jornais importantes do mundo, eles só elogiando. Quando chega no Brasil, dão 11 salas para o filme, 5 no Rio e 6 em São Paulo. Aqui, para chegar, teve que arranjar um festival de lançamentos, ele passou no meio de 50 filmes, passava numa segunda-feira às 3 horas, o outro passava depois quinta-feira, outro dia, né? Um desprezo total. Quando você pega 2.000 e tantas salas, são para um Batman, um negócio desse que chega, né? E umas 800 para de Pernas para o Ar da Globo. Mas, olha, você... Então não tem mercado. Você falou agora de uma coisa, sinceramente, que a gente percebe mais, eu acho que a gente, os leigos, digamos assim, percebe mais na parte do cinema. Mas você falou uma coisa agora, essa invasão também dos grupos na literatura, né? Isso é uma coisa tão séria não, assim bloqueia, que mas eu acho que não era só um programa não, dava para a gente fazer uns 5 programas aí, passar a manhã inteira aqui, mas infelizmente nosso tempo está terminando. Você pode concluir esse raciocínio, inclusive também tem um tempo para suas considerações finais e eu já antecipadamente gostaria de te agradecer por ter atendido nosso convite. Para mim foi uma honra. Eu me lembro que uma vez, eu dando uma palestra para estudantes, né, a maior parte envolvido com arte, mas o que recado se daria, aquela velha... O que recado se daria para os jovens, né? Rapaz, é o seguinte, a vida é um esquema que fica dizendo para você o tempo todo, desista, desista. E você, se você tiver cancha, lá dentro de você vai ter uma voz dizendo, resista, resista. E é isso, eu sinto assim uma resistência. Logo, eu sinto o seguinte, acabei tendo uma sorte muito grande de fazer uma carreira no Banco do Brasil, faz 22 anos que sou aposentado.
totalmente alforriado, né? Livre. Então, eu me dou ao luxo e pego um livro desse, por exemplo, né? Quem me pediu, eu mandei de graça pelo correio, inclusive pagando a despesa pelo correio. Não quero lançamento, não quero vender coisa nenhuma, não. Eu quero que a pessoa leia, se gostar, diga alguma coisa, senão fica por isso mesmo, né? Porque eu acho que já fui muito bem pago na vida, porque eu sinto isso porque vindo de família pobre, né? Então o cara sente a diferença. Você quando vem de cima e desce é terrível, mas quando é o contrário... Então, esse aqui foi de graça para a universidade. Totalmente de graça. Eu fiz, chamei quem era a pessoa? Tinha um encarregado aqui que eu conhecia, né? Eu liguei para ele, eu tenho um trabalho aqui, vê se vocês querem para a universidade. Ele foi lá em casa, rapaz, é de graça? Pronto, tá mesmo agora. Está aqui, totalmente de graça para a universidade. E para mim é uma honra estar aqui na universidade, que nunca frequentei, nunca estudei, não me formei em nada, né? Mas está aqui. Bom, então, e tivemos de graça também, no programa Nossa Gente, a presença de Sônia. Sônia, muito obrigado, boa sorte na nova empreitada de cinema, porque vai até fevereiro isso, dessa decisão. Eu acho que o Brasil precisa, viu? Porque é um negócio, todo mundo diz assim, vai torcer o nariz para Oscar, né? Mas acontece o seguinte, os grandes prêmios europeus que o filme ganhou, o grande público não se interessa. Não se interessa. Aí quando diz assim, indicado para o Oscar, a ressonância já foi terrível, né? A diferença é grande. Então, em termos de divulgação, que aconteça o Oscar. Tudo bem. Então, a gente fica por aqui. Sônia, muito obrigado novamente e até o próximo programa. E esse aí é mudo? Não, ele fala. Fala aí, pô. Você fala, senhor. E esse olho sério? Tá certo com segurança, é isso? Se brincar, eu enxergo melhor do que o senhor. Gostei do cabo.